A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje a gente está no 39º dia da Bíblia no nosso dia a dia. E hoje a gente vai ler Marcos 14. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos conduzir e nos inspirar na nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Faltavam 2 dias para a Páscoa, e a festa dos pães sem fermento. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam um modo de prender Jesus e matá-lo, a traição. Pois diziam, não na festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava sentado à mesa, em Betânia, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher com um frasco de alabastro cheio de perfume, de nardo puro, muito caro. Ela o quebrou e derramou o conteúdo na cabeça de Jesus. Alguns que estavam lá ficaram irritados e comentavam, para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por 300 denários para dar aos pobres, e se puseram a censurá-la. Jesus, porém, lhes disse, deixe-a em paz, porque a incomodais. Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres sempre tendes convosco e poderei fazer-lhes o bem quando quiserdes, mas a mim não tereis sempre. Ela fez o que estava a seu alcance, com antecedência, embalsamou o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for anunciado o Evangelho, no mundo inteiro, será mencionado também, em sua memória, o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos 12, foi procurar os sumos sacerdotes para lhe entregar Jesus. Ouvindo isso, eles ficaram contentes e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas, então, procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia dos pães sem fermento, quando se sacrificava o cordeiro pascal, os discípulos perguntaram a Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou, então, 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, um homem carregando uma bilha de água virá ao vosso encontro. Segui-o, e dizei ao dono da casa em que ele entrar, o mestre manda perguntar, onde está a sala em que posso comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele, então, vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada, lá fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, encontraram tudo como ele tinha dito, e prepararam a ceia pascal. Ao anoitecer, Jesus foi para lá com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse, em verdade vos digo, um de vós vai me entregar, aquele que come comigo. Eles ficaram tristes e um após o outro começaram a perguntar, acaso serei eu? Jesus lhe disse, é um dos 12, aquele que se serve comigo do prato. O Filho do Homem se vai, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o Filho do Homem é entregue. Melhor seria que tal homem nunca tivesse nascido. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhe deu, dizendo, tomai isto, é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou-o a eles, e todos beberam, e disse-lhes, este é o meu sangue, da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de cantarem os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse aos discípulos, todos vós vos escandalizareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei à vossa frente para a Galileia. Pedro então disse, mesmo que todos se escandalizem, eu não. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje mesmo, esta noite, antes que o galho cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro voltou a insistir, ainda que eu tenha que morrer contigo, não te negarei. E todos diziam a mesma coisa.
Chegaram a uma propriedade chamada Getsemane. Jesus disse aos discípulos: Sentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Jesus então lhes disse: Sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante, caiu por terra e orava para que aquela hora, se fosse possível, passasse dele. Ele dizia: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Quando voltou, encontrou os discípulos dormindo, então disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não foste capaz de ficar vigiando uma só hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se outra vez e orou, repetindo as mesmas palavras. Voltou novamente e encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono, e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, ele lhes disse: Ainda dormis e descansais? Basta, chegou a hora. Vede, o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pescadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me entregar está chegando. Jesus ainda falava quando chegou Judas, um dos 12, acompanhado de uma multidão com espadas e paus. Eles vinham da parte dos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. O traidor tinha combinado com eles um sinal: é aquele que eu vou beijar. Prendei-o e levai-o com cautela. Chegando, Judas logo se aproximou e disse: Rabi, e beijou-o. Então eles lançaram as mãos em Jesus e o prenderam. Um dos presentes puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha. Tomando a palavra, Jesus disse: Vieste com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isto acontece para que se cumpram as Escrituras. Então, abandonando-o, todos os discípulos fugiram. Um jovem o seguia, coberto só de um lençol. Eles o pegaram, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos, os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro tinha seguido Jesus de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se perto do fogo. Os sumos sacerdotes e sinédrio inteiro procuravam um testemunho contra Jesus, para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam contra ele falsamente, mas os depoimentos não concordavam entre si. Alguns se levantaram e falsamente testemunharam contra ele. Nós ouvimos dizer: Vou destruir esse santuário feito por mão humana, e em 3 dias construirei um outro, não feito por mão humana. Mas nem assim concordavam os depoimentos deles. O sumo sacerdote se levantou no meio deles e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote perguntou de novo: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia que vos parece? Então todos o sentenciaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrindo-lhe o rosto, batiam nele e diziam: Profetiza! Os guardas também o receberam a tapas. Pedro estava no pátio, embaixo. Veio uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, esse Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei, nem entendo do que estás falando. Ele saiu e foi para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada, vendo Pedro, começou outra vez a dizer aos que estavam por perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que lá estavam diziam a Pedro: É claro que és um deles, pois tu és galileu. Ele começou então a praguejar e a jurar: Nem conheço este homem de que estáis falando. E, nesse instante, pela segunda vez, o galo cantou.
Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes me negarás. E começou a chorar. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia, em sinal de respeito pela palavra de Deus. O capítulo de hoje é um pouquinho mais longo, tá? Mas a parte das promessas, ordem e princípio eterno não foi tão longo, tá bom, gente? Então vou começar aqui pelas promessas. Em verdade, onde for anunciado o Evangelho, no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Aqui Jesus estava referenciando a mulher que quebrou o frasco de perfume e o perfumou. Isso nos mostra que Jesus vê as coisas que fazemos para Ele. Como é que eu posso dizer? Ele vê o que fazemos por Ele. Não só isso, como quando essa mulher fez isso, Ele ainda a honrou, colocando isso como algo muito importante. Então, nós devemos honrar Jesus, devemos honrar a Deus em todos os momentos da nossa vida, pois, com certeza, Jesus vai receber isso de muito bom grado. Por exemplo, a mulher, no mundo inteiro será mencionado também em sua memória o que ela fez. Então, querendo ou não, ela foi marcada na eternidade, foi marcada nas palavras de Jesus, né? Então, que nós possamos fazer também as coisas por Jesus. Possamos adorá-lo, glorificá-lo em todos os momentos da nossa vida. Porque tenha certeza que isso, com certeza, vai ficar no coração de Jesus. Ele que nos ama tanto. Ordem. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então, Jesus, quando ele está lá orando, ele pede para que os discípulos vigiai e orai para não cairdes em tentação. E isso é aplicado no nosso dia a dia também. A cabeça vazia, ela é a oficina das tentações, é a oficina das coisas ruins. Por isso nós temos que sempre ficar vigilantes e sempre rezarmos. Se você estiver com pensamentos ruins, com pensamentos que você não quer ter, com pensamentos de pecar, faça uma oração, substitua essas horas livres, essas horas que você não faz nada e que você é tentado, por horas de oração. Eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante você a fugir dessas tentações. A palavra de Deus mesmo é algo muito importante. Como Jesus no deserto, quando ele estava sendo tentado por Satanás, ele usou o quê? As palavras de Deus, né? Então que nós também possamos usar as palavras de Deus quando formos tentados. Isso foi um padre que falou para mim durante uma confissão. Depois que eu confessei, ele falou que isso era muito importante, ler a palavra de Deus. Agora vamos para os princípios eternos. Enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles, a todos beberam. E todos beberam. E disse-lhes: este é meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Então Jesus nos faz uma nova aliança, nos faz uma nova promessa. A promessa da vida eterna e do reino dos céus. Então, ele nos dá, aqui eles dá o maior símbolo da nossa fé católica, que é a nossa missa, que é o momento da consagração da Eucaristia, que é o ápice da fé católica. E outro princípio eterno. Eu sou e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então, Jesus vai vir junto com o Todo-Poderoso, ele que está sentado à direita do Pai, né? Pessoal, então essas foram as promessas, ordens e princípio eterno. Espero que vocês tenham gostado da leitura de hoje e que nós possamos sempre continuar nessa caminhada, sempre lendo a Bíblia, que isso com certeza vai ajudar muito no nosso caminho de fé, tá bom? Muito obrigado por terem assistido. Façam um comentário sobre o que vocês viram de promessa, ordem, princípio eterno, para que assim a gente possa nos ajudar na nossa caminhada de fé, tá bom? Muito obrigado por assistirem, a paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.